Fazei-me instrumento de vossa paz. Saudações, sejam todos bem-vindos à ambiência espiritual da nossa abençoada Casa de Orações Francisco de Assis Cofa, nesse momento onde teremos a oportunidade de falar sobre o Esperanto, através da nossa dileta amiga Ieda Freitas. Que possamos aproveitar esse instante e que ao mesmo tempo possamos também vibrar por um mundo melhor, rogando a Deus que na sua infinita bondade e misericórdia derrame sobre todos nós a tua graça, a tua luz e a tua paz. Passamos então a palavra à nossa amada irmã Ieda Freitas, para que fale sobre o Esperanto, essa língua que do mundo espiritual nos incentiva a ter uma uniformidade de entendimentos através das nossas relações. Paz e luz para todos. O início oficial da história do Esperanto foi no dia 26 de julho de 1887, quando foi lançada a primeira gramática de Esperanto. Para escrever esse livro, Zamenhof usou de um pseudônimo, Doktoro Esperanto, Doutor Esperanto, isto é, aquele que tem esperança, e este acabou sendo o título do seu projeto. Lazar Ludwig Zamenhof nasceu em 15 de dezembro de 1859 em Białystok, Polônia, e o seu falecimento se deu no dia 14 de abril de 1917 em Varsóvia, Polônia. A Polônia pertencia ao Império Russo, onde se falava cerca de 200 línguas diferentes. Só na pequena Białystok falavam-se 4 línguas oficiais: o russo, o alemão, o polonês e o Yiddish. Białystok, então, se constituía num palco de dolorosas lutas raciais, agravadas pela incompreensão linguística entre os seus habitantes. Com apenas 6 anos de idade, Zamenhof já pensava na ideia de elaboração de uma língua única, neutra e internacional. Esses contrastes e conflitos sugeriram a Zamenhof a ideia de que a inexistência de um código comum seria a primeira grande barreira que impedia que eles se compreendessem. Nesse sentido, a existência de uma língua comum poderia permitir uma aproximação entre esses povos. Portanto, o Esperanto nasceu atrelado a uma motivação humanista de aproximação dos povos e de promoção da compreensão, da tolerância e da justiça. Quando cursava a última série ginasial, sua família mudou-se para Varsóvia, mas ele já havia concluído seu projeto sobre a língua universal. E no dia 5 de dezembro de 1878, Zamenhof e um grupo de 6 ou 7 colegas do ginásio festejaram, ao redor de um bolo, o nascimento da língua internacional. Na verdade, o projeto naquele dia comemorado era apenas uma forma embrionária. Boa noite a todos e a todas. É uma grande oportunidade de estar aqui juntamente com o nosso amigo Igor, que vai dar para nós um grande aprendizado do idioma Esperanto, através de uma palestra, uma pequena palestra. Mas, no momento agora, eu vou colocar a apresentação dizendo que o que é que nós realmente podemos fazer. Podemos dizer que o Esperanto ele está sempre no nosso coração, trazendo o amor, a paz, a prosperidade. E, dentro desse contexto, nesse capítulo 6 do livro de Joana de Anjos, da Veneranda, ele está mostrando essa parte muito interessante para todos nós, chamando ao lado que devemos estar sempre o quê? Não
Capítulo 7. Não ambiciones demasiadamente. Quem muito abarca, pouco aperta. Afirma o refrão popular. A ambição desmedida enlouquece quando já não infelicita. Cuida de lutar pelo necessário, repartindo o que te exceda certamente, fazendo a falta aos outros. Então, dentro desse contexto, a veneranda Joana, ela nos passa que devemos estar sempre buscando um projeto de vida dentro de um contexto, buscando o quê? O lado do amor, que o amor é a fraternidade, é estarmos em liberdade de um para com o outro, olhar o outro como irmão e também sermos o quê? Fraternos e estarmos unidos num só pensamento, num só coração, independente de crenças e de religiões. Mas, passando mais adiante, eu vou colocar o texto da veneranda em Esperanto. Netro ambicio, malpe dar possedo, malpe da tedo, acertas popola por verbo, troa ambicio frenesigas, sedim iam ne malfetiliges, batalo por aquile la necessagem, disdonante tiam, que o alvi abundas caimancas alaliei. Então, é muito interessante quando nós ouvimos esse texto da veneranda, traduzido não só em português, como também em esperanto. E terminando para dar continuidade com o nosso amigo que já está nos aguardando como convidado da noite, o palestrante Igor, eu só tenho a dizer assim, essa homenagem através da música. Amor, 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 é o evangelho em uma só palavra. Ama teu próximo como a ti mesmo. Deus é amor. En Esperanto. Lam, 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 lam. Estás lá, evangelho, em apenas um vorto. Amo via proximulam, que ele vie mem. Dio estás amo. Obrigada, Neuza. Agora vamos passar para conversar com o nosso amigo Igor. Jovem, cheio de talentos. Salutam! Saluto. Olá, olá! Boa noite. Boa noite. Meu Tudo bem? amigo, é com tanto prazer, com tanto contentamento, como você passou para nós esse conhecimento todo, que você já nessa faixa de idade, o físico, mas a parte do espírito para com Deus, como eu conversei com você, ele entende, independente de religião, você já tem amadurecimento, trouxe já consigo, né? E isso é muito bom. E você aqui passou para mim muitas coisas bonitas, e você já vem de uma academia internacional, não é isso? E vem aqui, olha, cheio de... sendo hoje o quê? Atualmente, desde novembro de 2012, estou eleito secretário da atual gestão da BEIO, né? BEIO, Brasília Esperantista e Unulara, organizo. A palavra é sua, meu irmão. Fica à vontade. Não, eu prefiro que a gente faça mais uma conversa, que a gente está conversando sobre o assunto. Quero só Você quer um ficar falando diálogozinho? sozinho, Então, não. Não vamos. quero falar sozinho, não. Acho melhor, fica mais interessante se a gente Um for conversando. bate-papozinho, né? Isso, perfeito. Então, eu começo um pouco dizendo assim para você, no meu haver, no meu pensar. O Esperanto, ela é o quê? Uma língua planejada, ela tem um objetivo de quê? De uma comunicação entre nós mesmos, pessoas, não é isso? E essa língua, ela tem uma história já de 136 anos,
já tem muitos falantes no mundo todo. Eu mesmo tenho a oportunidade de falar através do Facebook. Não sei se você conhece meu Facebook. É o Facebook que eu. Até na Polônia, eles me mandam muitas mensagens, muitas. Uau. Se você, e isso eu tenho até cartão postal. É porque eu já tenho muito. Entendeu? Se você quiser, até lhe coloco lá no meu Facebook, porque muitas vezes as pessoas precisam ser ajudadas financeiramente. Eu coloco lá, alguns ajudam, nem me diz quem foi. Esse livro, o Facebook, que é uma porta aberta, é como você está dizendo, vamos conversar. Aí eu estou passando o que eu gosto de fazer, como o Esperanto é luz no nosso caminho. E deixando um pouquinho agora para você, ele diz assim, nesse textozinho pequenininho: uma língua neutra que não pertence a uma nação ou um grupo étnico em particular, mas a todos ao mesmo tempo. Literatura, música, teatro, filmes, amizade, festas. Faz parte do contexto. Aí eu devolvo para a Borbice. Bom, eu acho que isso tudo que você está falando é muito incrível, né? Pensar no alcance que o Esperanto tem, ou talvez não o Esperanto, mas que a gente consegue ter por causa do Esperanto. Eu acho que isso é o que me faz ser apaixonado pelo Esperanto e eu acho que é o que apaixona as pessoas, todos os esperantistas. E se a gente pensa em juventude, né, a participação do movimento jovem no Esperanto e o Esperanto com a juventude, acho que tem tudo a ver também. Acho que o crescimento da popularidade do Esperanto nesses últimos anos, especialmente com plataformas como o Duolingo e além de outras, né, que têm um formato parecido, que ajudaram muito a impulsionar o Esperanto. Eu acho eu acho é muito lógico essa popularidade agora. Não acho que tenha sido de jeito nenhum uma coincidência. Eu acho que é realmente uma coisa que faz sentido. Se a gente pensa que a juventude tem também essa tendência, né, de querer se conectar, de querer se conhecer. Tanto se conhecer no sentido interno de eu conhecer-me a mim mesmo, quanto conhecer-se recíproco, de eu conhecer você, você me conhecer. Eu acho que isso é uma tendência que a gente consegue observar na juventude, em todos os aspectos, essa busca por conexão e por conhecimento, por descoberta, por se conectar com experiências diferentes, experiências novas, ou talvez com a mesma experiência, mas com pessoas novas, e descobrir que aquela pessoa aleatória com quem você nunca falou tem um interesse comum com você. Então, acho que existe muito essa tendência, e isso surgiu, ou melhor, ressurgiu o Esperanto nesse momento em que a gente tem uma massa jovem muito nesse direcionamento. Eu acho por isso que houve esse grande boom de ressurgimento de popularidade do Esperanto, principalmente dentre os jovens, dentre os usuários da internet, né, especialmente. E temos muito a agradecer, claro, a essas plataformas que convenientemente surgiram, como o Duolingo, o Lerno, outras plataformas que me fogem à cabeça agora, mas que existem vários materiais, várias maneiras de aprender a língua, graças à internet, né? Graças a essa conexão à internet. E aí, enfim, eu acho que a gente pode entrar nesse universo e vai de muitos pontos em que a gente pode comentar falando sobre isso. Mas de uma maneira geral, só para a gente abrir essa conversa, eu estou trazendo muito para o lado da juventude, né? Claro que acho que é o nosso tema aqui de hoje, dessa noite. Mas a grande beleza, para mim, pelo menos, de pensar sobre isso, pensar sobre como o Esperanto está ficando popular, cada vez mais popular entre a juventude, é que não é uma coisa exclusiva da juventude, né? Isso, como você acabou de compartilhar, um pouquinho da sua experiência, um pouquinho do alcance que você consegue ter através de uma plataforma que é o Facebook, e todo o alcance internacional que você tem, do Brasil chegar na Polônia, e de pessoas enxergarem você como uma forma de
de auxílio, né? De, pô, estou precisando de algo, estou passando por uma necessidade, eu consigo buscar ajuda nessa figura, através dela eu vou conseguir alcançar outras pessoas. E acho que isso é a mesma discussão. Quando a gente fala sobre jovens que querem se conectar, e quando a gente fala dessas pessoas que às vezes estão passando por necessidade, mas às vezes não é necessidade, é só realmente também uma busca por conexão. Tudo está ali dentro da mesma coisa, de querer se conectar com os demais, de querer conhecer os demais, de querer ser conhecido pelos demais, e junto, ir aprendendo e ir crescendo. Né? Então, acho que o movimento, de maneira geral, seja ele jovem ou seja ele adulto, pleno crescula, tem esse mesmo norte, né? Tem essa mesma energia, essa mesma atmosfera, que ambos estamos dentro da mesma coisa, realmente. Apesar de às vezes parecer que são movimentos diferentes e mundos diferentes, mas eu acho que a gente está no mesmo barco. E acho que é sempre importante lembrar que estamos no mesmo barco. E eu gostaria de dizer para você que eu também faço parte daquele grupo com Adonis. Você conhece, né? Adonis Saliba. É um grupo de São Paulo. E ele buscou a pesquisa na inteligência artificial. E aí eu trouxe aqui para você uma pesquisa que eu fiz recente. Eu busco assim, dentro de uma didática, coloco o dicionário, passo para ela aí me dá palavras novas e eu aí pesquiso. Muitas vezes ela me passa já no idioma, eu corrijo, e muitas vezes não dá, eu faço a tradução através do Google, e o que eu tenho mais dificuldade, eu vou no dicionário e procuro. Aí o que quer dizer isso para mim, como uma pessoa já numa fase já de idade? Os meus neurônios eles vão ficar ativos, né? A Alzheimer, a Alzheimer nunca vai perceber pessoas assim, que está, olha, interagindo. E ele incentiva muito e no grupo. Eu faço o trabalho mais como ouvinte. Adoro o trabalho dele. E ele incentiva. Então, eu fui lá e trouxe. É, ela passa para mim assim: mi sondias primondo que patso regas, catio estas amata. Mi sondias primondo que homoi helpas uno lalian, catio havas que o bezonas. Mi sondias primondo que tio estas felicia, catio havas esperam. Em português, eu sonho com um mundo onde a paz reina, onde todos são amados. Eu sonho com um mundo onde as pessoas se ajudam e todo mundo tem o que precisa. Eu sonho com um mundo onde todo mundo está feliz e todos têm esperança. Aí é interessante que você veja que até naquele programa de Ana Maria, do dia, se eu não me engano, 23 de maio, porque eu sou muito pesquisadora. Eu gosto de fazer as coisas e buscar fonte, buscar pessoas que também tenham mais conhecimento do que eu, para eu aprender. Aí chama-se o que significa isso? Não é o decorar, é você aprender, buscar os pilares da educação, né? Aprender a conhecer, aprender a viver, aprender a ser e internalizar. E aí esse pesquisador falou, de acordo com a sua metodologia, a sua didática que você faça, você consegue encontrar outras coisas, entendeu? E aí o Adonis sempre ele me diz, eu estou gostando de seu trabalho. E eu for fazendo devagarzinho. Aí volta a palavra agora para você. Tudo bem, mas é isso mesmo, que acho que cada um tem que ir fazendo dentro, não só dentro do que pode, mas dentro do que quer, realmente. Né? Muitas vezes a gente fala sobre, cada um pode ir contribuindo dentro do que consegue, dentro do que pode. Mas isso até pode até ser um pouco limitante, né? De pensar que a gente está aqui trabalhando ou fazendo algo por obrigação. A gente pode pensar também que cada um deve contribuir, deve se aprofundar, deve pesquisar, deve construir dentro do que quer realmente, dentro daquilo que desperta o interesse. Se tem uma certa área que desperta o interesse, siga por ela. Se tem uma outra que não desperta, tudo bem. Outras pessoas vão se ocupar dela. E isso também é a beleza, né, do movimento, de tudo que a gente consegue construir
aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha mesmo, é um trabalho lento, mas que a gente vai construindo de uma maneira orgânica, porque cada pessoa se ocupa daquilo que gosta. Uma pessoa que gosta mais de uma área, digamos, mais de pesquisa científica, pode seguir por aí. Uma pessoa que gosta mais de literatura, que gosta de artes plásticas, de artes visuais. Então, é dessa forma que a gente garante que o Esperanto vai se expandindo, né, para todas as áreas, mas não de uma maneira desordenada, e sim de uma maneira orgânica. Né? Se aquilo foi feito é porque tem alguém que se importa com aquilo, tem alguém que realmente se importou de se aprofundar naquilo. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Acho que todo o trabalho que é feito, toda investigação que é feita é sempre muito válida, é sempre positiva. Inclusive, até Libras já está sendo explorada. É como você está falando mesmo. A parte tem matemática, tem medicina, e várias especialidades, né? E agora mesmo teve até um congresso na Antártida. Me mandaram até pelo Facebook o congresso lá que eles tiveram também, teve de protestantes, de vários. O que é bonito é isso. É o que você está falando, a reunião de todos, o conhecimento, a cultura que você aprende, né? Quando você vive mesmo com esses seguidores de Maomé, a comida é diferente, os hábitos, o Alcorão, tudo isso você vai olhando tudo, aprendendo um pouco de tudo. E eles gostam também daqui do Brasil, amam nós tudo do Brasil. Não é isso? É. Sim, E você, como jovem, qual é o seu desempenho nesse grupão aí que trabalha cheio de jovens muito assim, como se diz assim, adrenalina muito, né? Não é isso? olha, um pouco, às vezes quando a gente tem mil coisas que a gente quer fazer, e aí fica aquela avalanche, né, de projetos em aberto, poucos projetos sendo concluídos, e aí você fica naquele estresse. Mas isso é também, né? Essa é a adrenalina, é justamente você estar ali no ânimo de querer botar as coisas para frente. Atualmente, como você mencionou no começo, né, eu estou na gestão atual da BEIO, que é a Juventude Brasileira, Esperanto. Desde o ano passado, oficialmente desde novembro, que foi quando houve o último Congresso Brasileiro, a gente fez a eleição oficial, mas a gente já vem se reunindo, já vem debatendo algumas coisas, fazendo alguns direcionamentos desde meses antes de novembro, então acho que mais ou menos na metade do ano passado a gente já estava se reunindo para, né, entender como é que as coisas funcionariam. E é muito isso, né, de a gente querer abraçar o mundo, como diz a expressão, abraçar o mundo com as pernas, e aí, obviamente, não é possível, mas a gente vai tentando sempre fazer o que consegue. Vamos tendo bastante sucessos ao longo da caminhada. Nem tudo, claro, dá para ser feito, então muitas vezes a gente tem uma ideia, a gente está muito sonhador com o projeto, mas aí precisa botar em pausa e falar, ó, isso aqui agora não, isso vai ter que esperar, porque a gente tem que focar naquela outra coisa. E a gente vai caminhando. Então, realmente é uma adrenalina. Eu não tinha parado para pensar dessa forma, mas agora que você falou, é realmente uma adrenalina. Mas é isso. Para mim, isso é o que é bom. Isso que é bom, né? A adrenalina realmente, você se sentir ali ativo, né, dentro do movimento, sentir que você está fazendo, que está contribuindo, que está propondo coisas novas, trazendo coisas novas para o debate. Acho que é um pouco disso mesmo. Eu fico assim muito contente que nesse programa daqui da TV Brasil já me passou aqui José Quirino, também uma empolgação, né, que ele tem uma energia, e a Sim. TV Suprem até chamou ele, convidou, e foi muito interessante, muito bonito isso. E é como você está dizendo, né? Soma a inteligência dos jovens, os mais idosos, e aí vai crescendo todo mundo junto, caminhando. Isso é muito importante, né? Sim, com certeza. Eu tenho um texto aqui que diz assim: que viva o Esperanto. Mas antes de tudo, viva o objetivo
e a ideia interna do esperantismo. Viva a fraternidade dos povos, viva tudo que rompe os muros entre as etnias, viva crença e floresça a bandeira verde. Isso é muito interessante quando a gente busca, né, essa parte, como você está dizendo. Existe adrenalina no grupo? Existe. Que eu, há pouco tempo, eu fiz a pedagogia e já, naquela época, era uma adrenalina, porque era misturado na sala jovem com idoso, e era bem, bem interessante. E eu, graças a Deus, me dei bem. É tanto que gostei tanto que no ano que terminou, que teve uma lá que estava precisando de ajuda, eu voltei para a faculdade. Tinha professores que me perguntavam assim: você quer o que aqui, Ida? Eu digo: ainda não terminei minha tarefa. E você veja como são as coisas. Depois que eu chegava de junto da pessoa, porque é como você falou uma coisa muito interessante. Se você trabalhar com a psicologia comportamental junguiana, ela nos diz, né? Existem pessoas que são para fora, totalmente comunicativas, e outras que são para dentro, que têm dificuldade. É mais até inteligente do que eu, mas ela precisa de um apoio. E essa pessoa precisava, inclusive era uma pessoa muito boa para mim, e mesmo que não fosse, eu não olho para isso. Eu sou uma pessoa assim, eu vivo de acordo com a necessidade de cada um. E digo assim, se fosse eu que estivesse neste lugar, são essas coisas. E aí, quando eu falei agora da esperança, eu me lembrei que eu botei aqui o hino do Esperanto, que ele significa, né, a esperança. Esse trechinho primeiro, a um mundo veio um novo sentimento. Pelo mundo vai um forte chamamento. Nas asas de um vento ligeiro, agora voe ele de um lugar a outro. Diz mais adiante, só esse trechinho. Não há espada de sangue sedenta. Ele a humana família arrasta. Ao mundo eternamente em guerra, ele promete uma santa harmonia. Por que não gostar do idioma esperanto? Porque aquele menino que estava lá na Polônia, né, olhando a dificuldade já desde de menino, a dificuldade dos irmãos, porque nós todos somos irmãos. E ele, o que é que ele conversava com a mãe dele, Rosália? Minha mãe, precisamos olhar esse lado. O pai queria o lado do material, realmente, a educação, tudo certo. Mas ele sempre buscou e fez, e cresceu, e trouxe o exemplo e deixou para todos nós. Isso que é importante. E aí, você que diz alguma coisa agora comigo. Não, enquanto você falou, durante toda a sua fala, eu estava falando de uma coisa sobre o que eu penso muito, né? Não nessas palavras, mas eu senti assim, tipo, uma conexão de caramba. Eu sinto isso também muito forte do que eu estava mencionando, especialmente quando você trazendo sua experiência em sala de aula, né, no curso de pedagogia, com pessoas diferentes, de contextos diferentes, com modos de funcionar diferentes, ou seja, tudo diferente, pessoas diferentes, Isso. tudo diferente, a forma de funcionar. E aí eu pensando assim, o que é que isso tem a ver com o Esperanto? E a resposta é tudo. Eu consigo pensar que isso tudo tem a ver com o esperantismo, né, com o movimento do Esperanto, porque realmente se eu paro para pensar nas experiências que eu vivi desde que eu entrei no movimento, que não foi há tanto tempo, eu entrei em 2018, mais ou menos, no finalzinho de 2017, 2018, então eu considero que eu ainda estou no início da minha jornada, eu considero que eu ainda estou começando, porque muitas coisas para mim ainda são novas, Isso. né? Ter chegado na Beio, por exemplo, foi uma experiência muito nova e um pouco assustadora para mim, então eu ainda sinto que eu sou em muitos aspectos eu sinto que eu ainda sou um iniciante.
Talvez não no idioma, mas no movimento. Eu fico, nossa, eu sou muito novo ainda nesse movimento. Tem muita coisa que eu não entendo, muita coisa que eu não conheço. E pensando sobre essa experiência, foi muito isso, né? Pessoas diferentes, com modos de funcionar diferentes, desafios diferentes e, enfim, tudo era muito diferente. E isso é o que me deixa totalmente muito grato por estar aqui dentro desse meio, dentro desse movimento, por tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu venho aprendendo dentro do movimento, que o Esperanto me proporcionou e que talvez eu pudesse aprender em outro lugar, mas que talvez não tivesse oportunidade de aprender isso em outros lugares. E aí, para dar um exemplo um pouquinho mais concreto, né, mais palpável do que eu estou querendo dizer, uma experiência que me marcou muito foi ano passado, se eu não me engano, hoje de 2022, isso foi ano passado. Nós temos aqui, eu sou de Recife, né, no nordeste do país, e temos aqui um encontro nordestino, um evento que acontece anualmente chamado Encontro Nordestino. Em 2022, como a gente ainda estava, né, se desgrudando da pandemia, a pandemia estava meio acabada, mas ainda presente, estava naquele meio termo, a gente decidiu fazer virtualmente esse congresso. Esse congresso não, perdão, esse encontro. E aí eu fui convidado para participar da organização, representando tanto a Associação Pernambucana quanto a BEIO, a Juventude Brasileira, e eu topei o desafio, fiquei um pouco receoso, fiquei meio assim, caramba, quem sou eu para organizar um evento, né? Eu nunca organizei evento na minha vida, eu não faço ideia do que eu vou fazer, eu não sei se eu vou conseguir contribuir ou se eu vou acabar atrasando o grupo, fiquei com todas aquelas dúvidas, mas foi assim, ó, eu vou meter a cara aqui, dar a cara a tapa, se não der certo, eu saio. Eu falo, ó, galera, desculpa aí, mas vou ter que sair. Mas eu pensei, eu vou. Vamos lá, vamos tentar. E aí, não desisti, consegui ficar até o final da organização. E foi muito tranquilo, muito mais tranquilo do que eu estava esperando. E depois de ter passado, né, todo o estresse de, meu Deus, estou organizando um evento, tenho que entrar em contato com tal e tal pessoa para perguntar se ela topa fazer uma palestra, se ela topa participar disso aqui. Tem que, enfim, organizar mil coisas. Tem que várias horas de discussão em reunião sobre horário, sobre isso aqui está muito longo, vamos diminuir, isso aqui está muito curto, e enfim, todo aquele estresse. Quando isso passou, eu pensei, caramba, agora eu sinto que eu consigo organizar um evento. Mesmo que não seja de esperança. Né? Se há uma galera na escola, na universidade, onde, sei lá, onde quer que seja, quiser organizar um evento, eu vou poder falar, não, galera, eu posso ajudar, porque eu tenho uma noção pequena, claro, não é uma experiência muito vasta, mas eu tenho uma noção de como fazer isso. Eu posso ajudar vocês a fazer. E, inclusive, coincidentemente, isso aconteceu, né? Em 2022, eu estava no meu último ano da faculdade, e eu estava fazendo parte também do Grêmio Estudantil, né, do Diretório Acadêmico. E aí surgiu uma ideia de organizar um evento que acontecia anualmente, mas acabou que nos últimos anos tinha sido deixado um pouquinho de lado. E aí um grupo de estudantes falou, galera, a gente queria reviver esse evento aqui, quem topa se juntar? E eu fiquei pensando, caramba, se esse convite tivesse acontecido meses antes, eu diria, não, jamais. Porque eu não faço ideia do que fazer. Então, vou dizer, olha, sinto muito, eu não posso ajudar. Mas agora, alguns meses depois, eu sinto que sim, eu posso ajudar. Eu falei, não, eu quero entrar sim, eu quero ajudar vocês. Não tenho muita experiência, mas eu acho que eu consigo ajudar um pouquinho. Qual é a diferença? Quem foi que me deu tanta confiança de uns meses atrás para aquele ponto? Estou esperando. Foi essa experiência de estar nesse grupo, de estar nesse mundo, feito por pessoas que estão ali motivadas por esse ideal, motivadas por essa paixão, realmente, né, que todo mundo tem. Ninguém ali estava ganhando salário por estar ali, ninguém ali estava ganhando nenhuma recompensa material de nenhuma maneira. Estava todo mundo ali realmente porque queria. As pessoas estavam ali porque queriam.
resumindo, né, a história. E que bom que eles queriam estar ali, porque isso me permitiu estar ali também e me permitiu aprender. E é um aprendizado que eu vou levar para o resto da minha vida. Ele não vai morrer dentro do Esperanto. Tudo que eu aprendi organizando aquele evento, aquele encontro nordestino, virtual, em cima da hora, porque a gente tinha poucos meses para organizar, em 2022, não é um conhecimento que vai morrer dentro do Esperanto. É um conhecimento que eu vou carregar comigo para todas as esferas da minha vida, no meu trabalho, nos meus ciclos sociais, nos meus estudos. Então, eu acho que é importante também a gente falar disso, né? A gente tem muito essa ideia do ideal, né, do Esperanto. O que é o Esperanto? A gente pensa logo, é um sonho, é um ideal, é uma coisa, a gente pensa muito na nossa paixão, mas acho que é igualmente importante, talvez até um pouco mais importante em alguns momentos, falar sobre a contraparte. Ok, a gente tem o ideal de um lado, mas o que é que tem do outro lado do ideal? O que é que acontece em termos práticos, no dia a dia, quando a gente põe a mão na massa? O que é que acontece? E quais são os frutos desse trabalho todo? Né? Dessas horas que eu gasto dedicadas ao Esperanto, dessa energia que eu gasto, né? De toda minha cabeça ali pensando no Esperanto, além das obrigações que todos nós temos, quando a gente encaixa o Esperanto dentro de uma rotina que já é lotada, a gente, não, eu vou abrir espaço aqui porque o Esperanto precisa estar aqui dentro. Mas por que eu faço isso? E qual é o resultado disso? Porque a gente precisa falar sobre isso também, né? E acho que isso atrai muito as pessoas. Hoje em dia, eu acho que a gente está numa fase, numa era, num período da história em que as pessoas não estão mais tão ligadas aos ideais, né? Quando talvez você tenha uma experiência diferente, talvez você possa contribuir ou discordando ou concordando, mas pelo menos para mim, como jovem, quando eu vou falar com pessoas mais velhas, como jovem, quando eu vou falar com pessoas da mesma idade, e como jovem, quando eu vou falar com alguém ainda mais jovem. Eu sinto muito, assim, que quando eu começo a falar, a galera, nossa, legal. Mas se eu falo muito, não, porque é um ideal, porque é uma coisa, pá, é um sonho, eu sinto que as pessoas ficam meio tipo, pô, eu tenho prova para fazer, eu tenho que estudar para a faculdade, eu tenho um trabalho, eu não posso gastar meu tempo com um ideal, eu não posso gastar meu tempo com um sonho. Então, eu sinto muitas vezes que as pessoas sentem falta, né, dessa praticidade. Isso. Ok, massa, mas o que é que vai sair disso aqui? O que é que vai surgir? O que é que vai ser produzido? E é importante a gente falar disso, porque eu me considero um profissional melhor, né, no meu trabalho hoje por causa das experiências que eu tive no Esperanto. Eu me considero um estudante melhor por causa das experiências no Esperanto. Eu me considero uma pessoa que me relaciona com outras e que consegue, às vezes, assumir uma posição de liderança quando eu sinto que precisa, ou então ficar na minha porque tem outra pessoa que está assumindo aquela posição e eu falo, não, deixa ela lá, eu não vou ficar competindo, porque por causa das experiências que eu tive no Esperanto, né? Então, falar disso acho que também é muito importante. O Esperanto no nosso dia a dia, não o Esperanto como aquele mundo maravilhoso, fantasioso, que eu abro uma portinha e entro e depois eu Não é saio. por aí. É, exatamente. Não é o mundo de Alice, no País das Maravilhas, que eu vou, me divirto, depois eu saio e volto para a realidade. Não, o Não. Esperanto está aqui na realidade com a gente. Então, Eu eu já gostaria falei um de, bocado, vou eu trazer de volta gostaria para de você. fazer de complementar, assim como você está falando, a teoria e a prática, que é a praxe, não é viver como Alice no País das Maravilhas. Eu penso desta maneira, mas isso que tem a ver com o nível de consciência desperto de cada indivíduo, porque cada um está num patamar. Como foi assim, por exemplo, tem um da revista, tem um daquele Esperanto Zero, ele foi, eu vou dar um exemplo, que eu faço as pesquisas, né? Ele foi lá e pesquisou, acho que é Marcelino, e o professor disse a ele, de inglês, que Esperanto era uma língua morta. Em cima desse contexto,
Esse cidadão buscou Esperanto e hoje em dia trabalha, é aquela revista Contacto, né? Tem uma revista aí que ele trabalha, viaja, vai para tudo quanto é país e tudo. Acredito que você está falando de Marcionilo, que é daqui de Pernambuco. É, Márcio Nilo, é isso mesmo. É ele. E você, como foi o seu despertamento? É, bom, antes de eu responder a pergunta, já que você mencionou Marcionilo, eu queria só abrir um parênteses que é realmente muito incrível, né? Como você mencionou, a despeito dessa circunstância de o professor ter tentado, pelo menos, matar ali esse sonho antes de começar, quando você já dá uma sentença, né? Ah, Esperanto é uma língua morta. Pronto, quem é que vai continuar se interessando por uma língua morta? Mas que bom que Marcionilo continuou. E quando eu cheguei no Esperanto, quando eu cheguei na associação, ele estava lá, ele era uma das pessoas mais ativas na associação e foi alguém que eu espero que ele esteja assistindo isso, porque ele foi uma pessoa que me inspirou muito a continuar no Esperanto, a pensar, nossa, caramba, Marcelino sabe muito de Esperanto, ele é muito ativo no movimento, ele faz muita coisa, ele conhece um monte de gente, ele conhece as coisas, ele conhece como aquilo funciona. Eu quero muito chegar nesse nível. Então, ele foi uma pessoa que me inspirou muito. Então, que bom, que sorte a minha que ele não se deixou abater pelo comentário do professor. Isso. Mas voltando agora para a pergunta, fechando parênteses, voltando para a pergunta, eu sempre tive uma indignação bastante grande com o verdadeiro imperialismo que a língua inglesa exerce, né, atualmente. Não a língua inglesa, mas certos países, e nomeadamente o principal deles é os Estados Unidos, inegavelmente, mas a forma como a língua inglesa, sendo um instrumento, né, porque eu vejo os idiomas como instrumentos, e instrumentos podem ser usados para o bem ou para o mal, e a língua inglesa, infelizmente, é usada para exercer um verdadeiro imperialismo ideológico, cultural, na nossa sociedade, não só ocidental, mas acho que globalmente, principalmente no Ocidente, né, claro, mas de uma maneira global. E isso sempre me indignou bastante, né? Pensar que, caramba, eu tenho que estudar inglês, meus pais têm que gastar dinheiro pagando aula de inglês, pagando cursinho de inglês, para eu ser alguém na vida, para eu ter mais oportunidades, para eu poder trabalhar, para poder, enfim, crescer e viver bem. Enquanto que tem pessoas que já nascem sabendo, como assim? Que história é essa? Como é que é isso? E quanto mais eu ia crescendo e mais eu ia entendendo, mais indignado eu ficava, né? Mais eu ficava tipo, nossa, isso está muito errado. Não deveria ser assim. Por que que a gente está o tempo todo olhando para eles e admirando eles e eles nem sabem quem a gente é? Eu lembro na época da Copa, que nós recebemos aqui no Brasil, não me lembro em que ano, mas eu era pré-adolescente, adolescente, e eu vi a enxurrada de anúncios de curso de inglês que estava tendo. Tipo, vem aprender inglês para poder se comunicar com os turistas, para poder se comunicar com os gringos. E eu pensei, mas eu estou na minha casa. Por que que eu tenho que pagar para aprender o idioma para receber alguém na minha casa? E ele está vindo para cá, ele que tem que aprender a se comunicar comigo. E não eu me aprender a me comunicar com ele. Então, enfim, todas essas observações que eu fui fazendo ao longo do meu crescimento, né? Enquanto mais eu ia encaixando as peças e ia entendendo o porquê das coisas, mais eu ficava indignado. Até que no ensino médio, estava no primeiro ano, eu acho, do ensino médio, primeiro ou segundo, não me lembro bem, eu estava conversando sobre isso com uma colega de turma, e aí ela me mencionou o Esperanto. Ah, você já ouviu falar do Esperanto? Ele surgiu justamente desse pensamento, né, de que a língua inglesa, quando ela é usada para a comunicação internacional, ela é injusta, porque ela é, né, desigual, e aí isso motivou uma pessoa a criar um idioma e uma proposta de língua neutra. Eu não sei de onde ela conheceu o Esperanto, no momento não me ocorreu perguntar isso, então eu realmente não sei de onde ela ouviu falar, como foi que ela conheceu o Esperanto, mas eu conheci através dela e instantaneamente, né, já fiquei apaixonado, porque eu pensei, caramba, tem alguém
que pensou exatamente o que eu estou pensando e já trouxe uma solução. Então, deixa eu investigar isso aqui. E aí eu comecei a estudar. Só consegui realmente focar nos estudos depois do ensino médio, porque na rotina de ensino médio eu não consegui, né, realmente ter a disciplina de sentar para estudar, mas aí quando eu finalizei em 2017, no ano seguinte, comecei lá no Duolingo, no nosso querido Duolingo, e aí comecei a fazer o curso. Através do Duolingo, na época, dentro do Duolingo existia uma seçãozinha que era de eventos, onde você podia anunciar os eventos relacionados a idioma, claro, que você estava fazendo na sua comunidade. E aí a associação daqui do meu estado, Pernambuco, tinha encontros mensais e eles anunciavam no Duolingo, e aí através do Duolingo eu descobri que existia uma associação na minha cidade. Aí achei isso muito incrível, fiquei, caramba, que massa, preciso ir lá. Quando teve o próximo encontro, eu fui, já conheci Marcionilo, conheci outras pessoas que estavam bem ativas na época, Marton, o presidente, né, que ainda é presidente atualmente, Wendell. Fui já conhecendo a galera, conhecendo algumas pessoas, e aí pronto, fiquei. Não deixei mais de ir e só fui me aprofundando mais. Aí, mais ou menos naquele ano também, isso em 2018, mas principalmente no ano seguinte, 2019, foi quando eu fui me aproximando mais da Beio. E aí foi, minha jornada foi só entrando cada vez mais e me apaixonando, me apaixonando, me apaixonando cada vez mais, tanto pela língua quanto pelo movimento. Espero ter Ó, respondido a pergunta. eu achei muito interessante o que você está passando, porque até na própria faculdade eu tinha aqui em Salvador um grupinho que cantava. E aí tinha eventos e a gente se aproximava também com a música do Esperanto lá, divulgava. E nessa parte também nós fazíamos aula de música, com partitura, com tudo. Mas eu colocava sempre o grupinho lá e nós éramos muito aplaudidas. E nesse grupo tinha jovens e idosas também. Duas já partiram e uma casou-se com um alemão. Eu gostaria também de dizer ao povo que o Esperando também faz a ligação de uma pessoa com a outra. Dá para casar. O nome dela é Nilda, ela está morando na Alemanha. Ela era, assim como você, esforçada no grupo, nova, jovem, em relação a nós todas, muito estudiosa e também fazia faculdade e estudou idioma Esperanto. Faz parte desse contexto todo, né? As pessoas dizem assim, o casamento também existe, né? Os encontros não se dão por um acaso. E buscando, você está falando aí, eu tenho um texto que tem a ver com o que você diz. O Walter Francini, ele diz assim, pergunta-se por que o Esperanto? E a resposta que se espraiaria por um livro extenso, ele diz assim, vai tentar resumir. O Esperanto tem uma simplicidade das coisas essenciais, como o ar que respiramos, a água que alimenta, o sol que garante a vida, porque tem a clareza da inteligência definida pela obediência à lógica e à síntese. É como você falando do inglês, totalmente diferente, né? O Esperanto, a lógica, a síntese. E eu também tenho a eufonia, que é o seu passaporte estético, e tem a neutralidade, que é o seu passaporte moral em todas as fronteiras. Que todos nós somos irmãos. Agora mesmo esse encontro da Itália, que maravilha, né? Que riqueza desse encontro, né? Então, o que é que nós podemos dizer? Que também tem aqueles que eu esqueci agora, é um grupo de jovens que eles viajam para todos os países, tem um nome, e eles estudam o idioma Esperanto para viajar em grupos, escoteiros. Até isso também faz parte, né, do contexto do Esperanto. E qual é a linguagem que eles buscam mais? Aquela de você se conhecer, como é seu nome, as iguarias, a alimentação, o local que vai. Eu estou tentando com uma amiga aí fazer um projetinho assim, de inglês com Esperanto.
dentro desse contexto e colocar na internet. Porque eu faço meus trabalhos assim, voluntário. Eu não posso assim dizer, eu quero me emprestar. Não, não. Minha coisa é como eu posso, é o que você está falando. Não adianta eu começar a abarcar tudo e não fazer nada. Eu tenho que ter um projeto e, dentro desse projeto, chegar ao objetivo comum. E, além disso, ele diz assim: o Esperanto tem a universalidade que dá ao seu usuário o verdadeiro título de cidadão do mundo. Todo lugar que você vai, você se representa, né? É? E mi estas ieda, milodes em Nordorienta Brasil, e outros de outros países. Aí vai se cumprimentando. Que riqueza, que beleza. Ele tem uma aplicação prática da dimensão infinita. Aqui e agora, favorecendo as atividades artes, que a gente falou nesse instante, ciência, né? Turismo, não é isso? Iluminação e o intercâmbio de ideias, como você falou, dentro de uma solução estritamente material dos problemas. Como você diz, trabalhar em equipe não é fácil. É trabalhar em interdisciplinaridade, né? Saber como vivenciar com esses jovens cheios de energia, porque, né, o jovem já é diferente do idoso, o idoso já está mais maturo, e o jovem você tem que ter, é como se diz assim, aquela linha, aquela maneira de buscar eles, a respiração, a meditação, buscar até músicas calmantes e depois saltitantes para orientá-los. Eu já trabalhei nesses projetos assim mais ou menos, agora não, que eu estou em casa depois da pandemia, mas já participei de tudo isso quando eu, aqui na Escola Parque, fazia teatro, entendeu? Fazia aula de violão, agora estou aprendendo teclado. Eu não paro, a minha mente não pode parar. Percebeu? Porque. E aí, fechando o que você falou, para você voltar a falar, que eu quero ouvi-lo novamente, diz assim: com efeito, o Esperanto liberta os homens de onde? Da Torre de Babel. Torna os homens iguais entre si no plano idiomático, acabando com o regime vigente de línguas privilegiadas e línguas discriminadas e favorece a fraternidade por derrubar fronteiras linguísticas. Olha a riqueza. Você falou, o papel está aqui em minha mão, o texto, olha, dentro do seu pensamento. E aí eu concluo que é uma riqueza. E você também é um jovem muito assim amadurecido. Isso é muito bom. Fredankon. Uma coisa que eu quero, eu gostaria de comentar quando você mencionou essa ideia de ser um cidadão do mundo. Eu gosto muito dessa perspectiva, eu gosto muito de pensar em mim, sobre mim mesmo como um cidadão do mundo, um cidadão que não está preso a um lugar específico, e especialmente pensando dentro do meu próprio país mesmo, né? Se eu viajo a outro estado, se eu estou numa cidade diferente, e pensar que eu posso pertencer ali também, tanto quanto eu pertenço à minha cidade natal, de não enxergar aquilo como um território alheio, como um território do outro, mas sim como aquilo também é parte de mim e eu sou parte disso aqui. E o que eu gostaria muito de pontuar falando disso é porque em alguns momentos em conversas, né, com outras pessoas, às vezes eu sentia que esse conceito de ser um cidadão do mundo, de não estar preso em nenhum lugar, não ter raiz em nenhum lugar, muitas vezes era levado para um sentido de você, o lugar de onde eu vim não importa. Eu não vou me limitar a esse lugar, eu vou buscar outros lugares. Ok, justo, você não precisa se limitar. Mas eu acho que a ideia de ser cidadão do mundo, cidadão global, é tão mais que isso, né? Não se trata de você negligenciar o lugar de onde você veio. Acho que muito pelo contrário, é de você carregar o lugar de onde você veio com você. Isso. Então, sempre que você está em contato com pessoas de outros lugares, se você está em outro lugar, ou se você está recebendo pessoas de outros lugares, você tem em mente que eu sou um cidadão do mundo, então eu pertenço ao mundo e o mundo pertence a mim. E o lugar de onde eu venho, no meu caso, se eu penso na minha cidade, Recife, ou o meu estado, Pernambuco, ou a minha região Nordeste, ela é um lugar no mundo, logo ela importa.
ela é um lugar importante também. Então, eu não vou permitir que ninguém rebaixe o lugar de onde eu vim. Eu não vou permitir que ninguém me rebaixe baseado no lugar de onde eu vim. Porque eu me importo com isso. Eu penso que eu faço parte do mundo e esse lugar também faz parte do mundo. Essa é uma bagagem que eu vou carregar comigo para onde quer que eu vá. E isso é uma coisa muito boa, né? Que bom que eu tenho essa bagagem. Porque eu posso ter uma riqueza muito maior para ter trocas com outras pessoas que vão ter outras bagagens. Então, acho que essa ideia de ser um cidadão do mundo é mais por aí, é mais pelo sentido de você valorizar o que é seu, não deixando que isso limite você de modo algum, que você sempre busque expandir, né, suas fronteiras, seus horizontes, sempre conhecer lugares, pessoas, costumes, culturas novas, mas sempre carregando o seu lugar, as suas pessoas, os seus Isso. costumes com você. E isso é uma coisa que sempre esteve muito vivo dentro de Esperança para mim. Dentro do movimento, eu sempre vi isso acontecendo, eu sempre via as pessoas sempre trazendo suas bagagens com muito orgulho sempre. E eu acho que não tem nada mais encantador do que encontrar alguém que tem orgulho de onde vem. Quando você encontra uma pessoa e aquela pessoa traz a bagagem dela com orgulho, ela traz aquilo com ela de uma maneira que vibra, eu acho que isso é encantador, isso atrai. Pelo menos para mim, isso me atrai muito para conhecer essa pessoa, saber quem é essa pessoa. Me conte tudo que você tem para contar, porque eu estou vendo que isso está vivo em você. Né? Isso não é uma coisa que você está escondendo, isso não é uma coisa que você está botando debaixo do tapete. Você traz isso com você e eu quero conhecer essa parte sua também, da mesma forma que eu quero que você conheça o lugar de onde eu venho. Então, assim, nos encontros de Esperanto, seja um encontro nordestino, como eu falei, um encontro regional que é focado para pessoas que vêm da mesma região, que tem, né, uma série de características semelhantes, desde a sua formação, desde a forma como o país foi construído, muitos dos preconceitos que nós sofremos são os mesmos, muitas das dificuldades são as mesmas. Então a gente tem uma identificação muito grande, mas ao mesmo tempo, se você vem da Bahia e eu venho de Pernambuco, já são mundos diferentes. Né? Se tem uma outra pessoa que vem da Paraíba, outra pessoa que vem, enfim, de outro lugar ou de outra cidade, dentro do mesmo estado, já é uma realidade diferente. Né? E eu já sentia isso no encontro nordestino. Por mais que ele seja um pouco Isso. recortado, digamos, né, que ele seja específico para uma região, mas eu já via nessa vibração de contextos diferentes. Então, indo desde esse recorte mais específico até um recorte menos específico, que é um Congresso Nacional, né, que eu também tive a oportunidade de participar presencialmente 2 vezes e mais um remoto. Mas presencialmente, antes da pandemia, em 2019, eu estive em Goiânia, e o último, que aconteceu em novembro, né, que foi quando a eleição da nova gestão da BEI, etc., aconteceu, que foi em Ribeirão Preto. E em ambas as situações, isso era muito real, assim, de estar encontrando pessoas que não eram como eu. E que bom que elas não eram como eu. Porque tinha pessoas dali, da própria cidade onde o congresso estava acontecendo, tinha pessoas que estavam vindo de lugares muito próximos a mim, um estado vizinho, por exemplo, ou uma cidade vizinha, mas que se não fosse pelo evento, pelo congresso, a gente não estaria se encontrando. Ou, enfim, pessoas de qualquer outra parte do país e a gente sempre estava rodeado de sotaques diferentes, de costumes diferentes. As comidas sempre tinham 4, 5 nomes, porque cada um chamava de um nome diferente. E isso, para mim, é a graça do Esperanto. Se tirasse isso do Esperanto, ia tirar todo o espírito, para mim. Então, assim, essa coisa do cidadão global, para mim, é muito por esse caminho. É pelo caminho das nossas bagagens. E que não Isso precisa ser mesmo. global no sentido do internacionalismo. Ele Isso. pode ser dentro de uma nação. Né? Eu posso ser um cidadão global dentro do meu país, dentro do meu próprio estado. Então, eu gosto muito disso. Acho que isso é o que traz essa vida para o movimento. Essa energia interna de paz, de esperança, né? E
Quando você diz assim, eu tenho um textozinho assim, tão pequenininho, ele diz assim, nasce uma cultura inédita. A utilização do Esperanto por pessoas de diferentes nacionalidades está criando uma cultura com identidade própria de caráter transnacional. Este fenômeno está ocorrendo quando a humanidade atinge uma consciência universalista e começa a buscar uma unidade mundial. Um mundo descomplicado que adota o Esperanto tem sua vida facilitada em relação à necessidade de comunicação, pois com ele os contatos são feitos sem intérpretes, sem mal-entendidos e em nível de igualdade. Realmente, o que você está falando é isso mesmo, essa parte aí do todo global. Eu vejo muito assim nas palestras, aqui em Salvador, dizer assim, tive que pagar não sei quanto de intérpretes. À medida que o Esperanto vai crescendo, vai cair essa barreira, né? A parte monetária, porque chega ali, como agora na Itália, quantas pessoas foram? Mais de 2.000, né? Mais ou menos isso, né? Mil e poucas, não chegou a 2.000, mas mais ou menos. Vamos dizer assim, não adianta detalhar, todos falando a mesma língua. A segunda foi a deles, né? Eu levo a minha, você leva aí, o quê? Aquele contentamento. E o que é que acontece? E mais barato, com isso a economia de recursos será enorme, não só para os indivíduos, como as empresas e os organismos internacionais, como a ONU, a Comunidade Europeia, que gastam grande parte de orçamentos em serviços de quê? Interpretação simultânea, tradução e publicação de mesmo documento em várias línguas de trabalho. E pessoas daqui diz que vai, e às vezes aquela pessoa que está fazendo trabalho de intérprete tem dificuldade até de entendê-lo. E o Esperanto deixa tudo tranquilo, é como você está falando, cada um na sua identidade, mas um entendendo o outro. E dentro desse contexto eu tenho uma história rápida. A pessoa próximo aqui em Salvador tem um amigo empresário ligado ao inglês. A parente dele, não sei se foi a sobrinha, foi para os Estados Unidos. Tinha noção do idioma Esperanto e o inglês fluente que estudava aqui. Perdeu-se lá nos Estados Unidos. Sabe quem ajudou? Os esperantistas. A partir de agora, o cidadão, quando encontra a pessoa, diz assim, não, eu não vou mais falar desse idioma, não. Esse idioma é bom, é esperança. Aí um exemplo. E eu tenho um exemplo de próximo de mim, para você ver. Então, essas coisas. Incrível. E aí, você tem muito mais, né? A trabalhar, a crescer mais, a se desenvolver mais pelo... Você tem assim, uma personalidade muito assim, forte, pelo que eu vejo, dentro do contexto do que você quer atingir. E eu acho muito bonito. Os desafios, eu sei que são muitos. Para mim, ainda tenho desafios. Imagine para você, que ainda trabalha, né? Tem a sua carga horária, mas você já olha o Esperanto dentro de o quê? Ó? Um projeto, e que você possa fazer de acordo com a sua, como se diz assim, disponibilidade. Está de parabéns. Deixa eu olhar o horáriozinho ainda, temos o quê? Ainda temos um pouquinho mais para conversar, que é 2 minutinhos. E aí, desses 2 minutinhos, eu gosto sempre de dar um. Vou cantar só um trechinho da música e você vai finalizar agradecendo e dizendo o que é que você acha de bom para os jovens. Um conselho rápido. Aí eu vou dizer assim: ó, dei-nos a paz. Dono Alni Patson, Patson. Dono Alni Patson, dono Alni Patson, dono Alni Patson.
Fiz a minha parte, agora é você. O que é que você deseja de bom conselho para o jovem? O ideal para o Esperanto. Olha, o meu conselho, não só para jovens, mas Todos. acho que vai para todo mundo, mas especialmente para os jovens, é se jogar. A única coisa que eu consigo aconselhar é se joguem no Esperanto. Usem o Esperanto, explorem o Esperanto e usem tudo que o Esperanto tem a oferecer para vocês. Das maneiras mais variadas e múltiplas que vocês conseguirem, porque são muitos aprendizados que você vai conseguir extrair e que não vão morrer ali dentro do movimento. Vão se expandir, vão ser úteis e convenientes para você em todas as esferas da sua vida. Então, são aprendizados verdadeiros que vão realmente aprimorar habilidades, fazer você desenvolver novas habilidades. Então, se joguem. Não consigo pensar em um conselho, acho que mais útil, mais prático do que esse. Se jogue e se permita aprender, se desenvolver e viver as experiências que o Esperantuio, o mundo esperantista consegue oferecer para você. É isso. Diz, até! Diz, Tudo muito de bom. obrigado. Obrigado a você, meu irmão. Vedankon. Danco.